Bem-vindos a mais um episódio do Backstage dos Negócios, hoje aqui nos estúdios do Portal Meon, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tech10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Hoje a gente recebe aqui um empresário muito importante do seu ramo, Diego Valim, graduado em farmácia pela Universidade Brás Cubas, pós-graduado em estética facial e corporal, pós-graduado em anatomia facial e intercorrências pelo Instituto Mark de Miami, Estados Unidos, pós-graduado em preenchedores corporais e faciais em Toronto, no Canadá, e sócio proprietário de drogarias do Brasil. Bem-vindo, Diego. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra receber você aqui. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui, né? A gente se conheceu no trabalho e do trabalho hoje eu estou aqui, né? Para falar um pouco, né, da minha história, trajetória, que temos também uma notícia bombástica aqui, Ai, meu Deus, inesperada, furo de reportagem. furo de reportagem, né, que foi essa semana no meu aniversário, eu recebi essa notícia, foi um presentão. Que legal. E de primeira mão vou estar abrindo aqui hoje para vocês, só minha família por enquanto sabe. Olha, que honra, E muito agradeço obrigada. também a oportunidade de poder estar aqui, contar a minha história, né, incentivar outras pessoas também, porque eu não vim em berço de ouro, eu sou de família bem humilde, né, e consegui chegar num patamar muito bom hoje aí, graças a Deus, e a família também, o apoio dos amigos, amiga, que está aqui dando essa oportunidade também. Muito obrigada, Di. Bom, então vamos começar, assim, falando de você. Quem é o Diego, pessoa física? Olha, é uma pergunta muito ampla, assim, né? A pessoa física, Diego, é um menino, assim, que gosta de ter bastante amigos, amizades sinceras, de estar no meio de bastante gente com autoestima boa, conversar bastante, né? Eu nasci numa família que eu tenho hoje 40 tios, meu pai tem 10 irmãos e minha mãe 10 irmãos, né? Todos casados, então somando tudo aí, só aí já dá 40 tios. Então é uma família sempre grande, né? Então a gente sempre se reúne, então desde criança a gente sempre brincava lá com os primos, a casa sempre cheia, então por isso que a gente tem essa autoestima, né? Eu, meus irmãos, minha família, todo mundo é assim comunicativo, brinca, gosta de estar no meio de bastante gente. E a gente, como eu falei, né, eu vim de família humilde, né, interior de São Paulo, uma cidadezinha hoje que tem lá seus 13 mil habitantes, né? Meu pai era guarda de banco, ganhava um salário bem baixo para sustentar 5, contando com a minha mãe, né? Somos em 4 irmãos. E aí a gente veio parar nessa cidade grande, né? E como começou a sua história profissional? Essa história profissional, desde criança, a minha mãe sempre teve um sonho de ter um filho médico, cirurgião plástico. Aí sobrou para quem? Dos 3 irmãos, né? Foi sorteado. Minha mãe escolheu e falou, vou ficar plantando a sementinha ali. E a gente não tinha condição. Hoje, para fazer uma medicina, é um valor absurdo e inegociável, né? E meu pai passou no concurso da Sabesp e caiu. Ele foi muito bem colocado, então ele tinha o direito de escolher 3 cidades, né? Ele ficou entre os 10 primeiros e caiu Guararema. E tinha uma amiga dele que trabalhava no Banco do Brasil lá em Bananal e falou, olha, João, vai para minha cidade, Guararema. Eu moro lá, meus pais moram lá e eu vim parar aqui nessa cidade, agora você vai para minha cidade. Quando meu pai veio, a cidade maravilhosa. Aí meu pai falou, eu vou. Meu pai ficou morando sozinho 3 anos em Guararema, em 97. E vocês ficaram em A Bananal? gente ficou em Bananal, minha mãe e meus irmãos. Aí em 99, o meu pai trouxe todo mundo. Eu tinha, na época, 14 anos. Não vou falar minha idade aqui, gente, senão eu vou entregar a hora. E daí eu comecei trabalhando com 14 anos, ajudava minha mãe, meu pai. A gente nunca negou serviço, a gente sempre fez de tudo, né? Meu pai sempre ensinou isso muito bem, que importante é dinheiro na conta, né? Desde que seja um serviço honesto, importante é dinheiro na conta. Então, hoje eu sei fazer tudo, parte elétrica, hidráulica, trabalhei muito tempo de servente de pedreiro, né? E depois foi indo, aí eu comecei a trabalhar num estabelecimento de... esse negócio de pet shop, plastificava, embalava ossinho de cachorro, aí depois eu fui parar numa bicicletaria, na bicicletaria o dono de farmácia me viu e falou, você não precisa estar com essa mão suja de graxa, eu vou te arrumar um emprego numa farmácia. Olha. Aí foi aí onde eu entrei Ele na área da saúde. nem imaginava onde você chegaria. Nem imaginava.
E aí eu comecei a gostar, porque tinha um farmacêutico lá muito conhecido na cidade, o Takashi. Ele foi muito conhecido em Mogi das Cruzes. E vinha gente, assim, de longe para passar com ele, que falava que ele curava as pessoas. E eu achava impressionante que a pessoa chegava lá ruim, desistia, assim, da vida, né? E ele botava a mão e ele vinha com acolhimento, assim, tão gostoso de ver, que a pessoa acho que já curava só ali dessa Receber esse tensão. carinho, assim. Isso, esse carinho. Eu falava, gente, bem que a minha mãe tinha razão, eu preciso fazer medicina. Eu vi o valor, não tinha como. Falei, eu vou fazer farmácia. Entendi. Aí fiz faculdade de farmácia, no meio, eram 5 anos na minha época, no meio, 5 semestres, eu prestei vestibular para medicina. Aí, pela nota do Enem, fiz uma pontuação boa, deu 50% da bolsa, mas 50% da bolsa era 5 mil na época. Entendi. E não podia trabalhar. Então tinha que fazer período integral. Aí meu pai falou, Diego, faz farmácia, pelo menos você tem uma graduação. Depois, lá na frente, você vai dar um jeito. Aí terminei. A vida coloca os caminhos, né? Coloca. Aí terminei farmácia e o meu chefe sempre falava, o Takashi, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele me ajudava demais, né? E nesse meio termo, é até interessante se eu chorar aqui, vocês não ligam, não, gente. Fiquem Que em paz, a a gente minha tem vida, lencinho, é eu pra tô você assim, se abrir. resumindo, assim, só pra vocês entenderem Não, um fique em pouco. paz. Aqui essa ideia é te receber mesmo, ouvir sua história, Sim. entender o bastidor de como a pessoa também influencia no nosso eu empreendedor. Então fica à vontade, a gente Sim. quer realmente te ouvir. Eu falo assim, quando eu recebo muito convites para ir em faculdades, porque é difícil você estudar. Na minha turma tinham 112 farmacêuticos, né? E desses 112 se formou 16. Nossa. Pela rotina cansativa, você trabalha o dia inteiro. Eu trabalhava das 7 às 18. Tinha 1 hora de almoço. Eu não tinha carro, eu tinha que ir até em casa a pé. Chegava suando, era o tempo de comer, não podia nem respirar, já tinha que voltar. Depois pegar o ônibus às 18h10, ir para a faculdade, voltava da faculdade 11 horas para acordar às 6 horas da manhã de novo. Então era muito cansativo. Então eu não podia ter foco no cansaço. Eu tinha que ter foco no meu objetivo. Então eu sempre falo isso na faculdade, quando eu dou essas palestras, falo em relação à minha trajetória, eu falo assim, ó, não foquem no problema, que vocês têm muito mais solução do que problemas. Você já tinha, assim, na sua cabeça onde você queria chegar? Olha, eu tinha assim, que eu queria ser um farmacêutico. Ficar Entendi. todo de branco, atrás do balcão, a pessoa chegava e falava assim, olha, doutor, tudo bem? Assim, eu tinha esse sonho porque eu me inspirava no dono da farmácia. Porque vinha um pessoal de longe e ninguém queria falar comigo, queria falar com ele. Direto. Eu ia atender, o seu Takashi está? Tá, eu chamava ele. Aí ele vinha, passava uma semana, a pessoa voltava, outra pessoa, porque ele deu os medicamentos certos ali, orientou, que é o papel do farmacêutico, né, orientar. E eu achava impressionante isso. Então isso me despertou esse lado, né? E como eu não tinha condição de fazer a medicina, fiz a farmácia. Entendi. Aí na farmácia, eu tinha assim, desde criança eu queria entender esse processo do medicamento, como que é você pegar um comprimido ali, você tomar e curar uma coisa, né? Que você tá ruim e fica bom. E na faculdade eu tive a oportunidade também. E eu sempre fui assim, muito curioso. Sempre pergunto, na faculdade eu era o primeiro, eu sentava ali na frente, e o professor perguntava, eu questionava, por que isso e aquilo? E aí tive uma oportunidade de conhecer a fábrica. E na fábrica eu lembro até hoje, assim, que tinha uma entrevista, e eram 5 vagas para farmacêutico, e tinha 15. Aí eles perguntavam, falavam assim, fala o seu nome, sua cidade, de onde você é, aquela entrevista, aquela dinâmica, né? Aí uma das perguntas foi assim, Diego, qual o seu objetivo aqui dentro da empresa? Eu falei assim, olha, o meu objetivo, não tô desmerecendo você, mas se eu puder pegar o seu lugar, eu vou chegar aí. Direto. Direto, assim, ó, pá, corte sim. Já que o senhor quer saber, né? E por fim eu fui contratado. Olha com que essa, eu falo assim, como que eu vou expressar essa palavra? Não é falta de respeito. Essa postura, essa de querer mais. Isso. É a ambição. Uma ambição Aí boa. ele falou assim, ó, a sua coragem, a sua ousadia de Que falar legal. que queria o meu lugar me despertou. Por fim, os 5 setores que queriam as vagas, os 5 queriam eu nas 5 vagas. Eu falei, Olha mas que eu sou legal. só um. Como que eu vou Calma, ocupar 5 gente. vagas? Calma. Por fim, eu passei nas 5 vagas, né? Fiquei 2 anos numa indústria. E por fim eu quis sair da indústria porque eu não nasci para ficar sentado
fazendo essa parte burocrática. Eu tomava conta de 1.150 funcionários na Sanofi Aventis, né? Era mais um serviço administrativo. Isso. Entendi. Tinha que ver controle de qualidade, estabilidade do remédio, fazer auditorias, fazer vistoria. E eu fazia só isso. Aí eu falei, gente, mas eu nasci para lidar com o povo, eu gosto de conversar, bater um papo. Eu pedi a conta de uma multinacional. Muita gente queria me matar. Pedi conta de uma multinacional. Falei, gente, mas não é isso. Dinheiro não é tudo, né? Aí, por fim, abriu uma legislação que o farmacêutico podia atuar na área da estética. Entendi. Aí eu falei, mãe, abriu o seu sonho. Ela falou, você vai fazer medicina? Eu falei, não, eu vou fazer estética. Mas estética, você vai passar creme nos outros? Eu falei, não, mãe. Essa pós-graduação eu posso fazer procedimentos invasivos. Aí fiz faculdade, muita gente fala, você é louco, vai competir com o médico, com o cirurgião, vai arrumar para a cabeça, cheio de problema. Então, assim, vai ter empecilhos na sua vida. Sempre vai ter aquele que vai falar que você é louco. Se eu fosse dar ouvido para isso, eu nem estaria aqui hoje, talvez. Eu estaria lá atrás do balcão, não desmerecendo as profissões, que são excelentes. Eu também sou um farmacêutico, mas eu busquei além, né? E consegui me formar, né? E não foi fácil também. Até hoje eu recebo umas burdoadas que o pessoal chega e fala assim, mas você não é médico, né? Eu falei, olha, a gente tem que respeitar as classes. O médico é médico, farmacêutico é farmacêutico. Eu estudei para isso e eu tenho um total conhecimento para entregar um resultado, né? Por isso que eu estou aqui hoje. Então eu recebo isso até hoje, essa discriminação, né? Porque só o médico pode fazer. Não, se a legislação tá tudo regularizado, a gente pode fazer sim. E eu provo para vocês que a gente é capaz, não só o farmacêutico, como enfermeiro, esteta, como biomédico, esteta, como outros profissionais também, que são muito bons. Seus resultados e seus números estão aí para comprovar. Estão aí para comprovar. E aí o segundo passo também foi em relação a estudar fora, né? Eu tinha um sonho muito grande de fazer uma graduação fora do país. Todo mundo fala, você é maluco, vai fazer isso, não dá, como que você vai entrar nos Estados Unidos? Eu falei, gente, só não dá para quem já morreu. Acho que enquanto a gente respira, se a gente correr atrás, a gente consegue. E consegui, fiz lá em Miami, fiz um curso lá muito, muito, muito bom, com a maior anatomista do mundo, Patrícia Oioli. Que legal. Né? Então a gente fez em cadáver fresco, né, que chama Fresh Frozen. E a gente faz o procedimento, depois faz a dissecação, vê ali o plano que foi feito, para resolver intercorrência, porque eu falo muito para meus colegas, não adianta você saber fazer, e se der um problema você não sabe resolver. Né? Então a gente tem que fazer e saber reverter uma intercorrência. Entendi. Então foi uma trajetória assim, muito bonita. Hoje assim, eu conto a minha história, não foi fácil, porque na época da faculdade eu não tinha dinheiro. Eu ganhava R$800, pagava 690 de mensalidade da faculdade. Eu não podia comer um pastel. Hoje, às vezes eu pego meu carro, vou lá para Mogi para comer o pastel, que eu tinha vontade de comer. A tiazinha me trata super bem, às vezes ela nem cobra. Falava, eu lembro que você vinha aqui com aquele dinheirinho trocadinho. Não podia tomar um refrigerante porque o dinheiro não dava. E aí hoje eu vou lá, conto a minha história pra ela, ela chora, e eu choro também. Que orgulho, hein, Você já tá chorando? Nossa, a produção tá chorando aqui. Sim, gente. Não close, né? Então, assim, não foi fácil, né? Foi muito difícil mesmo essa trajetória. E hoje, assim, teve uma vez que depois o dono da farmácia, ele ficou doente, aí passou para um outro sócio, já não foi mais o mesmo, né? Ele teve os motivos dele, né? Mas eu amava o meu ex-patrão, era um paizão. E nessa época, assim, ficou meio difícil, eu resolvi sair da farmácia, né? Para abrir a minha própria clínica, né? E pensei muito bem. Nesse meio tempo, veio um filho, né? Tava planejado a gente se casar, eu e a mãe dele. Por fim, a mãe dele deu um deslize, daí a gente teve que se separar, mas a gente não casou, mas a gente teve que se separar, né? E deixa eu segurar as lágrimas aqui. Segurar a emoção. Daí foi mais um baque, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou sair da farmácia, um salário bom para eu abrir um negócio que eu não sei se eu vou dar conta, e toda aquela pressão, e eu falei, não, eu vou encarar. Pedi a conta, 15 anos de empresa, de novo, vai lá o Diego pedir conta, né? Correndo um risco. Aí eu pensei, falei, meu Deus, me dá uma luz aí.
Aí Deus respondeu às minhas orações e falou assim: converse com os seus amigos de 30 anos de farmácia, outro tem 27, outro tem 20, você é o mais novo, converse com eles. Chamei eles, falei assim: vamos abrir a nossa farmácia? Você é doido, Diego, a gente não sabe de nada. Eu falei: mas a gente também não sabia trabalhar, a gente não aprendeu. Vamos abrir? Não. Aí eles falaram assim: acha o ponto. Eu falei: meu Deus, abre ali uma luz de novo, quero um ponto. Atravessei a rua, encontrei o dono de um ponto e ele falou assim: olha, eu tenho um ponto aqui que eu tô alugando, aquele ali. Ele mostrou assim atrás. Falei: esse ponto? Ele falou: eu vou alugar. Ele falou: mas eu nem te falei o valor. Não tem problema. Antes que o senhor alugue para alguém, eu vou alugar. Ele falou: sério? O que você vai abrir? Eu falei: olha, eu vou te contar, mas é segredo. Eu vou abrir uma farmácia. Ele falou: nossa, eu queria alugar para alguém de farmácia. Ai, Aí, vamos abrir a farmácia. Dá Aí o passo que Deus dá o caminho. Foi bem assim mesmo. Aí, por fim, hoje a gente tem aí uma rede de farmácia, né? De drogarias. Eu e os meus amigos, que hoje são sócios, a gente tem briga. Tem briga, mas é aquela briga saudável. Se eu vendo uma água, para que eu vou comprar 200 se eu vendo uma por mês? É essa briga de sócio, né? Até para se acertar. E agradeço muito a Deus por ter pessoas assim especiais, como a doutora aqui. Obrigada. Né? O marido Não, pode dela me chamar de excelente. O marido dela também é excelente. Então, Deus ele vai colocando pessoas boas na nossa vida, né? A gente sendo A vida correto, devolve, né? devolve. A gente sendo correto, justo, Exato. Deus não desampara. Ele te dá o tênis, mas você vai aprender a amarrar o cadarço. Ele te dá as oportunidades, mas tem que saber lutar na vida. E muitas pessoas se formam em farmácia ou no curso que escolhem para a vida. O que diferencia uma pessoa que se forma e uma pessoa que dá certo? É essa vontade de empreender, esse espírito empresário? Como que você enxerga isso na sua carreira? Sim, é muito interessante essa pergunta, porque eu falei lá da quantidade de alunos que se formaram, 16 de 112, né? Desses 16, hoje, eu acho que hoje, uns 8 exercem a função em drogarias, né? Outros já desistiram, porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. Você tá atrás de um balcão. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas ele só pega uma caixinha de medicamento e entrega. Não. A função do farmacêutico vai muito mais além. O dono, ele é dono do ponto comercial. O farmacêutico ele é responsável por tudo que entra dentro de uma drogaria. Então, ele é responsável pela nota de fiscal que entra, da onde que vem os medicamentos, a origem. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tá? Então, isso mexe muito com o psicológico, autoestima. É uma responsabilidade que você não é dono, mas você responde à altura. Então, muita gente acaba desistindo mesmo. E o salário também não é daquelas coisas para uma responsabilidade muito grande. E quando você se forma, tem gente que se forma pelo salário. E tem gente que se forma por amar a profissão, por cuidar do próximo, respeito, né? Às vezes a gente pega, como tem muitas profissões que tem profissionais bons, tem os ruins também. Então o farmacêutico ele tá ali para orientar, para pegar uma receita e ver se está de acordo com a doença do paciente, se o médico prescreveu corretamente. A gente tem essa autonomia de ligar para o médico e falar: olha, doutor, teve um equívoco aqui na receita, a posologia está um pouquinho em excesso, a quantidade, os dias, né, para esse tipo de doença é indicado essa posologia, só pode verificar na bula. Então a gente liga mesmo para os médicos, tem essa interação. Então isso vai muito mais além do que um amor, né? Um cuidado com o próximo. E tem gente que não tem isso. Eu nem imaginava que tinha essa possibilidade. Um dia eu posso vir aqui falar em relação Nossa, por tudo favor, de por favor. drogaria, né? Da função do farmacêutico em si, né? E foi aprovada uma lei que eu não estudei muito a fundo, mas essa lei que saiu agora, que o farmacêutico ele vai poder prescrever medicamento. Entendi. Injetáveis, todas as vias de administração, coisa que ele não tinha. Ele tem um conhecimento muito amplo de farmacologia, né? Então a gente entende muito de medicamento, para que ele serve, onde ele vai agir, né? A ação do medicamento dentro do seu organismo. Tanto é que se você pegar qualquer medicamento, na caixinha assim está escrito assim, ó, farmacêutico responsável, tá? Então nós somos responsáveis pela toda a fabricação, via de administração, onde ele vai agir, como que ele vai fazer. É uma responsabilidade muito grande. Então, foi aprovada uma lei federal que o farmacêutico agora, a partir de abril, ele vai poder prescrever qualquer tipo de medicamento.
Entendi. Então, isso pra gente foi uma vitória muito grande. E Entendi. pra classe médica, infelizmente, eles ficaram muito bravos. Tentaram bater de frente, mas não conseguiram derrubar uma lei federal. Entendi. E aí esse espírito empresário mudou completamente seu Mudou. caminho. E esse espírito empresário mudou assim, ó. Foi um negócio muito engraçado, porque a gente tá acostumado a crescer, trabalhar como CLT. E eu não tinha essa visão como empresário. Aí eu peguei o meu salário, dividi ele por 30 dias e cheguei num valor diário. Aí eu falei assim, gente, mas eu vou abrir uma clínica. Comecei a atender. Quando eu recebi o meu primeiro cliente, que eu vi o dinheiro, fiz a conta do custos do aluguel e pus na ponta do lápis o que eu ganhei, só nesse cliente eu fracionei ele vezes 30, eu ganhei 3 vezes mais do que eu ganhava numa farmácia, trabalhando o dia inteiro, 8 horas por dia, sabe assim? Eu falei, vou ser empreendedor. No dia seguinte eu pedi a conta. Falei, vou sair. Aí o meu chefe falou assim, Diego, eu tenho orgulho de você, porque desde quando você entrou aqui, você nunca falou não pra mim. Eu era para fazer serviço de office boy, eu fazia pintura, eu limpava, lavava o carro dele. Não era que eu era puxa-saco, mas eu via a oportunidade. Empenhado. Ele falou, esse menino vai crescer. E graças a Deus, e a visão dele, ele me encorajou mais ainda. Porque ele me apresentou pessoas muito importantes, que eu falava muito errado, porque é uma cidade pequenininha, interior, a gente falava muito errado mesmo. Assim. Até hoje, às vezes, eu falo um pouco errado. Mas esse espírito de empreendedor, porque eu fiz uma conta. Falei, peguei meu salário, se eu trabalhar, vender um produto por dia, ganhar um lucro, tirar todo o custo e fazer vezes 30, falei, nunca mais trabalho como CLT. Adeus, CLT. Pessoal, mas vamos com calma, tá? Não vamos pedir conta do emprego, né? Tem que ser planejado. Tem que ser tudo planejado. Então, o seu investimento no seu ramo foi o seu estudo, o seu empenho? Você teve um investimento inicial de custos do consultório, algo do tipo? Sim. Antes de eu sair, eu pensei muito igual eu falei. Eu tenho um filho, né? E eu tenho que pagar pensão. Então, eu pensei muito nisso. Eu falei, mas se eu ficar desempregado e se o negócio não virar, onde eu vou arrumar um emprego? Eu não posso deixar de ajudar ele, né? O que pesou mais isso foi isso. O cuidado com ele. Aí eu pensei muito bem. Falei, mas a estética é muito boa e eu sou bom no que eu faço. Só preciso ter um lugar certo. Aí eu achei o lugar, fiz todo o planejamento e não usa muito, porque a gente usa mais a mão de obra mesmo, assim, o cuidado ali, a técnica. E o produto, você compra lá e já aplica no paciente, já cobra até um pouquinho antes, né, dependendo do paciente, porque são produtos caros, né? Então o investimento maior é só na estrutura, uma maca boa, um ar-condicionado. Então aí você gasta aí mais ou menos uns 12 mil para montar. Assim, o meu foi um espacinho pequenininho, que eu já alugava um. Interessante, que eu acabei esquecendo. Diga. Que eu fazia muito assim nas minhas tias, né? Quando eu tava aprendendo. Então eu não cobrava. Eu queria o resultado. Fazer o antes e depois. Então eu chegava nas minhas tias, que a minha mãe tem 8 irmãs, né? Chegava nas tias e falei assim, vou fazer tudo de graça em vocês. Então, fazia botox, fazia que delícia. vasinhos, e elas adoravam, porque era tudo de graça, né? Imagino. Então, eu tirava foto e depois ia postando. Aí, uma amiga minha viu no meu Instagram, naquela época eu tinha 500 seguidores, acho que era isso, bem pouquinho, tava saindo no Instagram. Aí, ela falou, Diego, eu tenho uma sala, você não quer vir fazer a aplicação em mim? Eu falei, eu vou. Aí a gente conversando, ela falou assim, olha, eu não atendo dia de segunda. Você quer ficar na minha clínica aqui dia de segunda? Eu falei, nossa, eu tava procurando um espacinho e já tem tudo pronto. Tinha uma maca, tinha um ventilador, não tinha ar-condicionado. Tinha um ventilador. E a gente cresceu junto. Entendi. Né, ali na Bela Vita. A gente cresceu junto e hoje a clínica lá é enorme, eu tenho minha sala própria, antes a gente dividia, aquilo foi crescendo. Aí a gente comprou um ar-condicionado usado. Que legal. Que a gente passava um calor danado lá. E depois, aí um dia eu falei, Tati, a gente precisa sair daqui, porque tem muito cliente e a gente não tá dando conta, a gente não pode perder. Ela falou, Diego, será? Eu falei, não, vambora, vê aí um ponto. Aí um dia ela chegou, aluguei o ponto. Falei, mas Tati, agora eu não consigo, a gente tá montando na farmácia, tá indo muito dinheiro lá, a gente não tem mais o que fazer. Não, Diego, vai dar um jeito. Falei, então tá bom. Aí a gente foi para um ponto maior, onde eu tô hoje lá na sala, tem estacionamento, você para o carro na porta da clínica, eu tenho minha sala própria, com ar-condicionado novinho, uma maca moderna, elétrica. Entendi. Então a gente foi melhorando isso aí, foi
prazo de 8 anos que eu tô na parte da estética, né? Uhum. Com a drogaria fazem 5 anos, vai fazer esse ano, né? E graças a Deus a gente tá super bem e só colhendo os frutos. Amém, amém. Bom, na parte da farmácia, a gente tem toda a questão de gestão de equipe, investimentos, que acho que até fica para um próximo convite. Na parte da estética, é um trabalho que te dá certa flexibilidade? Você Sim, trabalha sozinho? Tem alguém que te auxilia? Como que funciona? sim. Lá, a única coisa que tem é a secretária, que ela faz Uhum. o agendamento, envia mensagem pro paciente, né? E eu trabalho sozinho. Eu gosto de trabalhar sozinho porque é um serviço de muita responsabilidade. Então, se eu depender de outra pessoa, não é que eu vou ter uma desconfiança, mas na área da saúde a gente tem que estar sempre desconfiando. Uhum. Porque uma coisinha que você deixa de esterilizar ou que você tá lá com uma luva estéril, você passa a mão aqui, que não é um ambiente esterilizado, você vai ter uma contaminação com o paciente. Então eu priorizo muito isso. Eu sou muito chato, muito rigoroso nessa parte. Entendi. Acho que você não tem que dar brecha, nem tem que ter brecha. Uhum. Então eu prefiro trabalhar sozinho do que confiar numa pessoa e colocar o risco de outra pessoa, né? Então se eu for correr um risco é eu sozinho. Entendi. Então 8 anos eu nunca tive um problema de intercorrência, né? Graças a Deus também não quero. Meu professor fala assim, um dia você vai inaugurar. Eu falei, nossa, Não. professor, mas você tá sendo Não você quer. tá sendo pessimista. Ele falou, não, Diego, o que que acontece? Só acontece com quem faz, Uhum. quem trabalha, quem usa o carro todo dia, uma hora ele vai bater. Não é ele que vai bater, alguém vai bater nele. Então a gente tá sujeito a tudo, Entendi. tá? Não tô te desejando mal, mas eu tô te preparando para você não ficar com medo danado quando acontecer alguma coisa. Entendi. E se acontecer, você é bom o suficiente, você vai resolver. Entendi. Entendeu? Que legal. E é um trabalho que te dá certa flexibilidade, porque você tem o seu consultório e ainda assim tem outros empreendimentos. Sim. Consegue fazer a sua Sim. agenda, por exemplo. Quando a gente foi montar a farmácia, eu não queria, porque eu já queria ficar na clínica. Quando eu fiz a conta, eu falei, nossa, tá ótimo, se eu atender um paciente por semana, eu tiro mais do que eu trabalhava 30 dias Entendi. numa drogaria. Aí eu falei, mas eu tenho que fazer um pé de meia, né? Falei, então vamos fazer a farmácia, mas eu quero meio período, eu vou ficar meio período na farmácia e o resto eu fico na clínica. Então eu fico hoje na farmácia umas 5 horas e fico 12 horas na clínica, que eu adoro ficar na clínica. Que delícia. Ontem mesmo eu saí de lá, era 10 e pouca da noite. Às vezes tem cliente que gosta de chegar lá 11 horas da noite, que trabalha, mora longe, eu atendo muitos pacientes de longe, e eu não ligo. Às vezes a pessoa chega lá, Diego, você consegue me atender terça, 11 horas da noite? Já atendi um casal, saí de lá da clínica 4 da manhã para levantar às 6 e trabalhar na farmácia. Mas Essa eu parte adoro. ninguém vê, Ninguém né? vê. Hoje eu fico em pé no mínimo 15 horas. Entendi. Faz mal para a saúde? Faz muito mal, tá? Mas eu tô ajustando. Porque eu adoro trabalhar. Sempre fui de trabalhar, né? E a clínica, ela me dá uma flexibilidade muito boa. Hoje eu atendo só de segunda a quinta, né? Já diminui o meu horário. Então hoje assim, eu atendo 1, 2, 3 pacientes, já consigo remanejar, jogar um pouquinho mais para frente, Entendi. né? Eu consigo ter essa flexibilidade. Que legal. E Di, como que você faz para atrair os clientes? Eu só entrego o resultado. Nossa. Tem muita gente que fala assim, Temos um corte. Temos um corte aqui, hein? desculpa. Não, não. Por quê? Assim, eu não tô me achando, mas assim, eu investi muito pesado na faixa de uns, eu não posso nem dizer assim, uns 400 mil, porque eu contar tudo, viagem, despesas, hospedagem, o curso, que é caríssimo, hoje você vai fazer um curso aí, é no mínimo 20 mil que você paga, né, 2 dias, né, e foi muito desgaste, tanto físico, mentalmente, porque você vai para outro país, você tem que lidar com outras pessoas, né? E é um querendo comer o outro, infelizmente, nessa área, né? E um risquinho que você sair da linha, você é motivo. Você demora uma vida inteira para construir um império. Mas um negocinho que você errar, ninguém vai lembrar de tudo que você fez. Eles vão crucificar você por aquele ponto pequenininho. Então eu ando bem assim, bem devagar. Eu só faço aquilo que eu sei reverter, né? Muitos profissionais falam assim, nossa, Diego, mas você faz tanta coisa, você não tem medo? Eu falei, não. Eu tenho medo de fazer uma coisa que eu não sei reverter. Então, aquilo que eu faço é porque eu tenho certeza que eu sei reverter. Então, eu nunca investi em tráfego pago, nunca investi em jornal, revista, internet, marketing, nada. Mas Foi se você natural. quiser investir, pode investir, tá? Não sou contra isso. Mas eu, assim, na minha posição,
eu não tinha dinheiro, porque é um negócio muito caro hoje você investir em tráfego pago. Sim, sim. Né? É uma coisa assim que é a longo prazo, você pode estourar, mas também pode demorar. Tudo tem que ter um planejamento. Hoje, posso dizer que eu posso investir em tráfego pago? Pode. Mas eu não. Eu estou muito bem. Assim, posto nas redes sociais. Hoje você tem muitos meios gratuitos, né? Hoje eu estou aqui com a doutora, gratuito, um convite excelente, né? E me sinto muito prestigiado por isso, né? Então, as coisas vão vindo, elas fluem de encontro quando você faz o bem. E eu já fiz muito isso. Muitas pessoas já foram lá fazer uma aplicação de um produto. Eu não posso falar marca aqui também, né? Senão eu vou estar fazendo um marketing gratuito para eles. E a moça, tadinha, simplesinha, queria fazer para melhorar as rugas e ela não tinha dinheiro. Quando eu falei o valor já com desconto, que já estava quase o preço de custo, ela, meu Deus, não sabia que era tão caro. Aí eu falei, deita aí. Ela deitou, eu passei o algodão. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, nada, não. Aí fiz o negócio, falei, daqui 10 dias você volta. Fiz o produto e não cobrei R$1 dela. Isso, uma das minhas pacientes, tá? Eu falei, só posso tirar foto e postar? Pode, Diego. Então, os resultados eram absurdos quando eu fazia esse serviço gratuito. Acho que Deus colocava a mãozinha e falava assim, eu ficava assustado. Quando ele vinha no retorno, eu olhava e falei, nossa. E eu tirava foto e postava. Nessa postagem, eu chamo de investimento no meu paciente. Eu dava gratuito, postava a foto dele e vinha triplo de gente com aquele resultado. Então, esse foi o meu maior investimento. Entendi. E as mídias sociais acabam ajudando bastante também na divulgação. Muito. Eu tinha... Quando eu fiz o Instagram, eu tinha 200 e poucos seguidores. Hoje eu acho que eu não sei quanto que eu tenho. Nossa, 30 e tantos, né? Não, 50. Mais? 50 e Olha, poucos eu mil cometendo uma seguidores. gafe. 53.800. 53 mil pessoas. Caramba. Hoje. Né? E tem um alcance muito bom. Apesar que o Instagram também se tornou uma ferramenta que precisa de dinheiro para você entregar uma imagem hoje. Há uns 5 anos atrás, você postava uma foto, você tinha 1.000, 2.000 curtidas, um stories meu chegou a bater 8.000 visualizações. Olha. Hoje, se você não impulsionar, você não passa de 2.000. Às vezes, o meu stories bate 300 visualizações. Entendi. Se você não impulsionar, você não alcança. Ele não vai entregar. É muito difícil, né? Tem dia que ele entrega 3, 4 mil pessoas só nos meus stories, né? Mas é difícil. Um Reels meu bateu 150 mil visualizações, mas hoje também não bate mais, porque se não impulsionar, ele não vai entregar. Sacana, assim, Instagram. E conta pra gente um segredo do seu negócio, assim, que ninguém imagina. Posso contar a notícia bombástica? Ah, por favor, furo de reportagem. Quando eu fui fazer um curso em Miami, né, de anatomia, e como eu falei, eu gosto de fazer muita amizade, conversar, porque é uma oportunidade. E eu tinha muita vergonha, eu perdi muita oportunidade na minha vida por conta de ter essa vergonha, sabe? De querer, às vezes, perguntar e atrapalhar. Eu pensava muito no próximo. Ai, nossa, mas ele tá lá, eu vou fazer uma pergunta, eu vou acabar atrapalhando. E lá em Miami, eu conversando com o dono do curso, Rodrigo Blas, excelente dentista, e a gente conversando, ele falou, Valinho, eu gostei de você, por que você não fica aqui em Miami? E o meu visto era para 10 anos, e eles me assinaram lá para eu ficar 6 meses, né? Aí, a primeira coisa, quando ele falou isso, veio o meu filho na cabeça. Meu filho tinha 2 aninhos. Aí eu falei, Rodrigo, não dá. Ele falou, mas por que, Valinho? Ele falou, eu tenho um filhinho de 2 aninhos, eu não consigo ficar longe dele. Tive uma separação tal, e eu sofro muito com isso, porque ele fica longe, e eu tenho, assim, só aquele dia para ficar com ele, porém a mãe dele é muito tranquila, às vezes deixa ele até mais comigo, isso aí eu não posso reclamar de nada. E ele falou, olha, eu admiro você, viu? Mais um dia, quem sabe? Isso aí, depois de 3 anos, ele me mandou uma mensagem, eu tava num evento lá em São Paulo, e ele falou, Valim, você tá aqui no Morumbi? Eu falei, tô. Falou assim, olha, minha clínica é você atravessar o shopping na ponte, o meu prédio é esse aqui, vem aqui almoçar comigo. Aí eu fui. Lá, né? Falei, ai meu Deus, o que será que ele quer falar? Aí ele falou assim, Valim, lembra uma vez que eu chamei você pra você me ajudar aqui no curso em Miami e tal? Então, tá de pé ainda? Olha, aí eu falei, você tá brincando? Aí ele falou, não, já tá a sua foto no Global Aesthetic Expert em Miami, em Orlando. Vai ser dia 23, 24, 25 de novembro. Então, você que é profissional da saúde,
que é na parte da estética, quiser ir para lá, vai estar entre os melhores professores mundiais, inclusive a Patrícia Oioli, a maior anatomista, Gente, e lá estarei quem? Deixa eu subir aqui. O Dr. Diego Valim, gente do mais um céu! palestrante Nossa, internacional parabéns, Gi! Que orgulho! em Orlando, Parabéns! de primeira Que mão para honra, gente! vocês, Olha que furo de reportagem, tá? gente! Muito legal! E vai ser muito bom, porque é um dia de imersão, né, de Uhum. todo o conhecimento anatômico. E na prática, que é no dia seguinte, a gente vai ter uma peça anatômica, né, a Fresh Frozen, que é cadáver fresco, para a gente fazer todo o procedimento e depois fazer a dissecação. Que legal, Di! Quem vai estar lá? Nossa, Deus te Diego Valim. abençoe muito, muito, Foi muito. bombástica, né? Parabéns, A nossa. vida devolve, né, Eu Di? saí Ai, da que minha sala, eu orgulho. saí da sala dele com as pernas bambinas, Não, imagina. tremendo. Falei, gente, eu vou parar lá nos Estados Unidos e ainda Gente. dar curso pra... Porque ali vai abranger médicos, dentistas, todos os profissionais da saúde, né? E eu vou ser um farmacêutico explicando para grandes nomes, doutores ali, especialistas Que em orgulho. estética, em Volta assim procedimento. na sua cabeça a sua história do Volta. dia difícil, saindo cedo, Uhum. indo pra faculdade, voltando tarde, volta Muito, tudo muito. isso. Tanto é que... Ó, eu vou chorar aqui, gente. Segura as pontas Ah, aí. é de todos nós. Já? Caramba. Então eu lembro muito que eu ficava sentado na minha rua lá em Bananal, que é a cidadezinha era a estrada de terra lá. Então a gente não tinha chinelo, porque a roupa do meu irmão mais velho passava para mim e assim sucessivamente, né? Então eu só ganhava roupa nova no aniversário. Porque demais disso era sempre assim, meu irmão mais velho, depois pro mais outro e assim sucessivamente. Então a gente gostava de andar descalço, só de bermudinha, corria na rua. E eu lembro dessa cena, eu sentado assim na beira da rua. Peraí que eu vou chorar. E pensando na vida, assim, como seria eu se eu nascesse numa família rica, né? Com um carro bom, porque às vezes eu ia na casa dos meus amigos que tinham mais condição financeira e a gente era judiado, porque a gente era simplesinho. E quando lançou aquelas sanduicheiras, né? De sanduíche de presunto, que a gente já tinha muito chaves, eles faziam sanduíche e não dava pra gente. Então a gente passava uma vontade assim terrível, né, em relação a isso. Eu falei, gente, um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou enfiar as caras, eu nunca vou passar vontade na minha vida. Nem minha família, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos. Então isso eu acho que foi um dos maiores motivos. Então quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre lembro disso. Dessa minha necessidade, eu falei, eu nunca vou falar não pra ninguém. Tudo que eu tiver, eu vou dar além do que eu posso. Até minha mãe fala, ai, Diego, eu adoro pedir as coisas pra você, que tudo que eu peço sempre traz em dobro, em triplo. Ela pede uma vassoura, eu levo 3. Ela pede um pacote de arroz, eu levo 5. Porque eu sempre penso nisso, o que eu passei na infância. Meus pais nunca deixaram faltar nada, né? Inclusive até o meu pai, ele fazia assim, pra gente, eu costumo contar essa história do abacate, que ele pegava um abacate assim, ele amassava, colocava leite, açúcar, ele dava uma colherinha para todo mundo comer, e todo mundo ficar satisfeito com um abacate. Para você ver como que Deus fazia as coisas tão muito bem feitinhas. Nunca faltou nada, comida, nada. Mas quando a gente ia na casa das outras pessoas, eles faziam um pouquinho de maldade, assim. Não todo mundo, né? Mas alguns específicos. Então isso que deu uma... Nossa, deixou todo mundo aqui derretido. Eu tô me Caramba, segurando Di, aqui. tô até sem palavras, assim, de como continuar. Primeiro, parabéns por tudo, assim, pela sua trajetória, pela sua história de vida, mas principalmente por você se manter essa pessoa. Acho que tem muitos exemplos por aí de pessoas que se perdem em questões de caráter, em questões de jeito, né? De como trata as pessoas. Sim. E eu, desde que te conheço, você é a mesma pessoa. Nunca mudei, né? Nunca trata todo mundo bem. Então, acho que é um reflexo da vida. Não tem como a vida te devolver algo diferente do que você é. Sim. Então, isso tudo é resposta. E parabéns. Me sinto muito honrada de você compartilhar a primeira vez aqui com a gente. Abri mesmo o coração, viu? Que Eu nossa, não contei demais. tudo, assim, porque é muita coisa. A gente vai ficar uma semana aqui conversando. Mas muito, muito bom te ouvir. Acho que deu para ter noção, assim, do bastidor, de como você construiu a sua carreira, de como você faz o seu trabalho, administra, como a sua mente empreendedora foi super importante para fazer você se diferenciar, não só numa formação, né, que qualquer pessoa hoje em dia pode se formar, mas como você fez um diferencial. Então, a gente
Tá muito honrada, de coração. Agradeço muito por você estar vindo. Obrigada. Edi, nós temos muitos planos internacionais pelo caminho. Você tem mais algum para compartilhar com a gente? Tem um agora que eu recebi um convite, né? Entre 10 brasileiros, eu fui escolhido para estar na Grécia, em Atenas, que vai ter um evento muito grande lá em relação a injetores, né? Os injetores do mundo inteiro vão estar concentrados lá na Grécia, em Atenas, agora em maio. E eu estarei lá. Que legal. Presente também. Nossa, a gente tá muito chique hoje. Na Que verdade, legal. tudo isso foi influenciado por amizades, né? Igual eu sempre falei que eu sou muito curioso, eu gosto de bater papo, eu gosto de ter amizades, pessoas em si. Eu conheci o dono de um dos maiores distribuidores de injetáveis de ácido hialurônico. Entendi. E ele falou, eu quero esse menino lá. Que legal. Networking é muito importante, Networking né? é muito importante, Faz toda a muito, diferença no muito mundo do importante. empreendedor. Que legal. Que bacana te receber, Di. Que honra. Que honra você compartilhar a sua história, a sua essência, o quanto você permanece humilde e acessível a todo mundo. Sim. Eu que te conheço pessoalmente posso dizer que é assim também Nunca na vida mudei, né? pessoal. Exatamente. Então, uma honra te receber aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Imagina. Todo o sucesso do mundo para você e que Deus continue te abençoando. Amém. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui, por você ser essa pessoa maravilhosa, seu marido, a família. E para você também que vai ver esse vídeo aí, que possa despertar do seu lado aí, independente da sua função, da sua profissão, nada é fácil, mas a gente não pode focar no que é difícil, a gente tem que focar no problema e achar uma solução. Aí você vai embora, aí você vai se dar bem na vida. Que legal. E quem quiser te encontrar? Hoje lá você consegue me encontrar no Instagram, tá como Diego_Valim, com 2 L's e M de Maria no final. Você digita lá no Instagram, Diego Valim, tem o site www.diegovalim.com.br. Você tem lá toda a minha página que vai falar sobre a minha vida pessoal, profissional, os meus procedimentos, o que eu faço. Tem o telefone também para contato, é o 11 999 18 0862, esse é o meu WhatsApp. Difícil hoje um empreendedor passar o seu próprio telefone, e eu sempre passo, porque eu gosto de estar bem próximo aos meus amigos, clientes e pacientes. Então, só qualquer um desses canais você consegue me encontrar. As pessoas que chegam longe, elas têm um diferencial e é nítido que você tem. Muito obrigada, Di. Imagina. Esse foi mais um episódio do Backstage dos Negócios. A gente vai encerrando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, me dá um abraço, meu Deus. Arrasamos.